E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Kanashiro, esse é o canal do Canas e hoje eu vou falar sobre os recursos ergogênicos, as vantagens e desvantagens e as suas categorias. Por exemplo, eles são divididos em 5 categorias, como recursos ergogênicos fisiológicos, mecânicos, psicológicos, nutricionais e farmacológicos. Então, se você se interessou por esse assunto, estoura o like aí e a gente se vê depois da vinheta, beleza? É nóis, valeu! A competitividade e a busca pela melhor performance tem sido uma constante no esporte, principalmente no alto rendimento. A história mostra que no meio esportivo diversos recursos ergogênicos são usados há muito tempo, em virtude da sua capacidade de melhorar o desempenho atlético e até ultrapassar limites competitivos dos atletas. A palavra ergogênico deriva do grego ergo, que significa trabalho, e gen, que significa criação ou produção de, ou seja, uma melhora na produção de trabalho. O recurso ergogênico facilita a forma de realizar mais trabalhos no dia a dia. Um recurso ergogênico seria, por exemplo, usar um abridor de latas para facilitar a abertura de uma lata de atum, ou usar um saca-rolhas para abrir uma garrafa de vinho. O tempo seria menor e haveria mais facilidade na realização da tarefa. No meio esportivo, o recurso ergogênico está presente na forma de melhorar o desempenho atlético, com o aumento da velocidade, potência, força física e da vantagem mecânica e da força mental. Um bom exemplo hoje desses recursos é o tênis, onde antes eles tinham a função apenas de amortecedor, mas hoje existem modelos para corrida, tênis, handebol, basquete, golfe, caminhada, entre outros. Os recursos ergogênicos podem ser divididos em 5 categorias distintas. Recursos ergogênicos fisiológicos, mecânicos, nutricionais, farmacológicos e psicológicos. Os recursos fisiológicos incluem todos os mecanismos ou adaptações fisiológicas de melhorar o desempenho físico. O próprio treinamento físico é considerado um recurso ergogênico fisiológico por conta das modificações orgânicas provocadas no atleta em seu dia a dia ou em competições. Por exemplo, um alpinista, a adaptação crônica à altitude, ao promover o aumento dos glóbulos vermelhos, atua como um agente ergogênico fisiológico, pois o retorno às baixas altitudes propicia uma melhora do desempenho físico aeróbico nos primeiros dias subsequentes ao retorno, enquanto a capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue se mantiver elevada. Recursos mecânicos ou biomecânicos englobam uniformes, calçados e demais equipamentos utilizados nos esportes. Esses recursos são projetados para aumentar a eficiência energética e a vantagem mecânica, ou seja, são desenvolvidos para aumentar a qualidade da performance, colaborando na agilidade dos movimentos e reduzindo o tempo das provas. Reduzem também o desgaste dos atletas, os riscos de lesões por fadiga e sensação de dores. Por exemplo, um corredor pode usar tênis mais leves a fim de gastar menos energia para movimentar as pernas e aumentar a economia de corrida, de tempo de corrida. Recursos nutricionais. Os alimentos e suplementos são recursos ergogênicos nutricionais, pois dão suporte aos atletas para treinamentos e competições. A utilização de suplementos nutricionais como recursos ergogênicos é feito por meio de manipulações dietéticas capazes de retardar o aparecimento da fadiga e aumentar o poder contrátil do músculo esquelético ou cardíaco. Assim, é aprimorada a capacidade de realizar o trabalho físico, ou seja, melhora o desempenho atlético, como por exemplo podemos citar os suplementos de proteína que podem ser usados por atletas de força em treinamento para aumentar a massa muscular, pois a proteína é o principal constituinte do músculo.
Em geral, os atletas são orientados a ingerir certos alimentos ou suplementos conforme as suas demandas nas fases de pré-treino, durante o treino e após o treino, com o intuito de obter melhor rendimento. Essa é uma prática considerada comum no meio esportivo e, dependendo da modalidade, a utilização atinge a faixa entre 85% e 100% dos atletas. Muitos recursos ergogênicos nutricionais ainda não apresentam comprovação de excelência na melhora da performance esportiva, mas mesmo assim são usados e vendidos. Recursos farmacológicos constituem-se certamente no maior problema para a saúde, a ética e a própria legislação esportiva, pois estão diretamente relacionados ao doping. Apesar disso, muitos atletas optam por atingir seus objetivos no esporte, utilizando esses recursos e colocando em risco sua carreira e sua própria saúde. Como agentes ergogênicos farmacológicos, os esteroides anabólicos ocupam um lugar de destaque frente aos demais. Tal fato se deve ao seu potente efeito associado à prática de exercícios físicos, com pesos e com promessas de recordes para os atletas e perfeição corporal para os praticantes de musculação. Recursos psicológicos. A psicologia atua na motivação ou inibição do atleta. Nesta modalidade de tratamento, podem ser empregadas técnicas de meditação, visualização, hipnose e musicoterapia. Os objetivos principais de todas essas técnicas é minimizar o estresse, aumentando a autoestima, oferecendo relaxamento e ampliando o nível de treinamento dos atletas. Outra técnica bastante utilizada que está nessa classificação de recursos psicológicos é a massagem. Ela é aplicada com o intuito de eliminar e diminuir a tensão muscular provocada pela ação dos treinamentos intensos, podendo ser utilizada antes e depois dos treinos diários. Além disso, o treinamento coletivo também gera muita motivação e pode ampliar as metas atingidas em competições. Grupos de torcidas organizadas para atletas individuais são mais um fator que pode estimular o indivíduo para o melhor rendimento em competições importantes. Agora eu vou passar uma tabela que mostra a avaliação de alguns agentes quanto às propriedades ergogênicas e quanto ao seu uso lícito e ilícito. Creatina. Mantém elevada a concentração de trifosfato de adenosina, o famoso ATP, nos músculos. O uso pode melhorar o desempenho de atletas que fazem atividades intensas e de curta duração, sem benefícios para atletas de endurance. O bicarbonato de sódio detém o acúmulo de ácido lático, melhorando o efeito de tamponamento, parcialmente eficaz em algumas ocasiões, quando a produção do ácido lático é rápida, como por exemplo no boxe ou pugilismo. Cafeína aumenta o uso dos ácidos graxos como substratos energéticos para os músculos. Promove estado de alerta mental. Alguns atletas se beneficiam com o consumo cerca de 1 hora antes do evento, que dura em 5 minutos ou mais. A ingestão superior a 600 mg de café resulta em concentrações ilegais na urina. Consequentemente, é doping, né? O HMB diminui o catabolismo proteico, promovendo o crescimento. Estudos experimentais em humanos sugerem que pode haver aumento de massa muscular. A glutamina aumenta a imunidade e preserva a massa muscular magra. Os efeitos a longo prazo ainda não estão bem documentados. Aminoácidos de cadeia ramificada, o famoso BCAA, representam um importante substrato energético, principalmente quando o estoque de glicogênio se esgota. Ainda não existem evidências robustas quanto à melhora no desempenho esportivo. Parece ter melhor efeito no ganho de massa muscular em atividades de força. Substâncias, práticas perigosas ou ilegais. Esteroides androgênicos anabólicos aumentam a massa e a força muscular, embora sejam eficazes para o aumento da síntese de proteínas,
são considerados ilegais e têm diversos efeitos colaterais. Hormônio do crescimento, famoso GH, aumenta a massa muscular, pode aumentar o crescimento em idades críticas, como na adolescência, porém pode gerar crescimento descontrolado dos órgãos internos e causar morte. Doping sanguíneo. Melhora a capacidade aeróbica pela injeção de hemácias coletadas anteriormente da medula do atleta ou pelo uso do hormônio eritropoetina, ou famoso EPO, para aumentar o número de hemácias. Pode ter benefício aeróbico, mas muitas consequências graves à saúde, por exemplo, o espessamento do sangue. Ácido gama-hidroxibutírico são considerados esteroides alternativos para a formação de massa corporal. Pode ocasionar em vômitos, tonturas, tremores, convulsões e morte. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e que tenham sido úteis para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com a amiga e se inscreve no canal, que é nóis. Valeu, obrigado.